Boa tarde, graça e paz da parte do nosso amado, querido Senhor Jesus Cristo, seja na vida de todos. Hoje nós damos sequência no livro de Gênesis, no capítulo 1, a partir do verso 20, e assim diz a palavra do Senhor. Depois Deus disse: que as águas fiquem cheias de todo tipo de ser vivo, e que na terra haja aves que voem no ar. Assim Deus criou os grandes monstros do mar e todas as espécies de seres vivos, que em grande quantidade se movem nas águas, e criou também todas as espécies de aves. E Deus viu que tudo que havia feito era bom. Ele abençoou os seres vivos do mar e disse: aumentem muito em número e encham as águas dos mares, e que as aves se multipliquem na terra. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o 5º dia. Então aqui nós vemos a criação de Deus no 5º dia. Deus cria os seres viventes que habitam o mar. Deus cria os seres viventes que povoaria os céus, os ares, as aves. E Deus aqui, ele os abençoa. Ser abençoado por Deus. Toda a criação de Deus, Deus diz, é boa, é muito bom. E Deus os abençoa. E depois de Deus os abençoar, Deus dá uma ordem. Multipliquem-se, povoem, encham os mares, encham os céus de aves. E nós temos inúmeras aves catalogadas, e muitas já até foram extintas, mas são inúmeras, são incontáveis, tantos os seres viventes do mar quanto as aves nos céus. Então Deus disse que a terra produza todo tipo de animais, domésticos, selvagens e que se arrastam pelo chão, cada um de acordo com a sua espécie. E assim aconteceu. Deus fez os animais, cada um de acordo com a sua espécie, os animais domésticos, selvagens e os que se arrastam pelo chão. E Deus viu que o que havia feito era bom. Deus continua falando sobre a criação. Ela é boa. E aqui, o 6º dia, onde Deus cria os animais terrestres e Deus cria também o homem no 6º dia, nós vemos primeiro, antes da criação do homem, a criação dos animais. Todos os animais que povoam a terra. E eu gostaria de comentar aqui sobre os dias que nós estamos vivendo hoje. Quanta maldade no coração dos homens, e estão assim jogando parte dessa maldade para cima dos animais. Isso é muito triste. Animais sendo abandonados nas ruas porque estão doentes, porque estão machucados. Outros abandonam animais prenhos, cadelas, gatos, prenhos, a sua própria sorte. Outros maltratam, machucam de maneira que a gente não consegue entender tanta maldade. Outros abandonam nas rodovias, onde certamente vão ser atropelados e mortos. A palavra de Deus diz que o homem tira do seu mau tesouro. Quer dizer, essas pessoas que têm
essas características para com os animais, as criações de Deus, que Deus diz muito boa, e mandam que se multipliquem. Então, são pessoas que elas não amam nem a si mesmo, não têm condição de ter relacionamentos bons com pessoa alguma, e muito menos para com Deus. Fica aqui essa minha indignação para com o tratamento para com os animais. E Deus continua na criação do 6º dia. O verso 26, ele diz: agora façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Aqui nós temos uma concordância entre os teólogos que estudam a palavra de Deus e veem aqui nesse plural, façamos a nossa imagem, é visto a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mesmo porque não havia outro ser que Deus poderia dizer com ele, façamos a nossa imagem, porque o homem, o ser humano, não é a imagem dos anjos. Então, esse plural não tem como ser de outra maneira a não ser a presença, inclusive que nós vemos nos primeiros capítulos de Gênesis, a pessoa do Verbo, Jesus Cristo, do Espírito Santo que pairava sobre a face das águas, de Deus, o Criador. Então aqui nós vemos Deus, Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo dizendo, façamos o homem, o ser humano, a obra-prima de Deus, a nossa imagem e nossa semelhança. E para falar sobre a semelhança para com Deus, fica a pergunta, como assim? Como o homem se parece com Deus? Alguns dizem, mas então Deus se parece conosco, ele tem pernas, braços, é como o homem? Não, aqui está claro, o homem se parece com Deus e não Deus se parece com o homem. Como então nós somos semelhantes a Deus? Mais estudos teológicos trazendo para nós atributos de Deus, que é onde nós vamos nos assemelhar com Deus. Só que nós temos os atributos de Deus intransferíveis, que são aqueles atributos que são somente de Deus, que nem anjos nem criaturas algumas têm, que são a eternidade. Ser eterno significa não ter sido criado. Deus era, Deus é e Deus será. Deus não foi criado, ele sempre existiu. Não teve um começo para Deus começar a existir. E nós simplesmente acreditamos, temos fé, porque não devemos colocar em dúvida esse atributo de Deus de ser eterno. Ele também é onipresente, está presente no universo todo, na vida de todos, em todos os lugares ao mesmo tempo. É um atributo somente de Deus. Também a sua onipotência, não há ser tão poderoso como Deus. Ele é todo poderoso, soberano em sua onipotência. Ele é onisciente. Ele tem conhecimento de tudo, tudo, tudo. E ele tem a ciência, o entendimento do futuro. Então, ninguém é como Deus em sua onisciência. Então, onde nós somos semelhantes a Deus? Atributos comunicáveis, que Deus comunicou ao homem, que Deus passou para o ser humano. Então, nesses atributos, nós somos semelhantes a Deus.
amor. Deus comunicou para nós, passou para nós, seres humanos, amor, discernimento. Esse discernimento aqui de entender o que é certo, o que é errado. Por isso o homem é culpado dos seus pecados, porque ele sabe discernir sobre o que é certo e sobre o que é errado. Por isso o homem entende, antes de pecar e de cometer atos pecaminosos, que ele o está fazendo consciente. Outro atributo, santidade, é o atributo de Deus, moralidade, misericórdia, desejo de fazer o bem. O ser humano, mesmo afastado de Deus por causa dos seus pecados, não tendo ainda tido um encontro com o Senhor Jesus, que lava e purifica de todos os pecados, ele se encontra, como nós dizemos, culpado, porque ele poderia estar buscando a Deus, está se limpando do seu pecado e não o faz. E o homem, longe de Deus, ele tem em si uma consciência de que está faltando algo na vida dele, de que tem um vazio que traz ali uma tristeza, que traz ali uma depressão. E o homem, não conseguindo entender sobre o que está faltando, ele corre para as drogas, ele corre para o álcool, ele corre para a prostituição, para os pecados relacionados à moral, a todo pecado sexual. E o homem corre para tudo isso, tentando ali preencher um vazio, e ele não consegue, e ele vai cada vez mais para um profundo de um poço, de um lamaçal, porque o único que vai poder preenchê-lo é Deus. E nós precisamos valorizar essa imagem que nós adquirimos de Deus, de sermos semelhantes a Deus, porque nós expressamos esse atributo através da nossa vida. O mundo vê Deus através de nós, dos atributos que nós temos na nossa vida. E continuando aqui, assim Deus criou os seres humanos e os criou parecidos com ele, e ele criou homem e mulher e os abençoou, dizendo: tenham muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e dominem, e tenha poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar, sobre todos os animais que se arrastam pelo chão. Para vocês se alimentarem, eu lhes dou todas as plantas que produzem sementes e todas as árvores que dão frutas. Mas para todos os animais selvagens, para as aves e para os animais que se arrastam pelo chão, dou capim e verduras como alimento. E assim aconteceu, e Deus viu que tudo o que ele havia feito era bom. A noite passou e veio a manhã, e foi esse o sexto dia. Vamos voltar aqui à criação do homem, quando Deus define muito claramente. Deus criou homem e Deus criou mulher. E Deus os abençoou e deu uma ordem para eles: se multipliquem, sede fecundos. Eu não quero entrar exatamente sobre ideologia de gênero, porque a verdade em si, ela combate toda mentira. Se eu e se você sabemos a verdade, tudo que proceder da verdade, além da verdade, é do diabo, é do maligno e é mentira. Então, Deus criou o homem e Deus criou mulher, e com essa criação era possível, assim, é possível que sejam fecundos e que se multipliquem. É tão simples fazer essa indagação. Coloque 100 homens numa ilha.
vários homens numa ilha, que não tenha como chegar ninguém ali. E vai lá daqui a 100 anos. Faça o mesmo com mulheres. Coloquem numa ilha e vão lá daqui a 100 anos. Não aconteceu nada, porque eles não foram abençoados para multiplicar. Eles não têm em si a capacidade de multiplicar. Então, a verdade, ela derrota qualquer mentira. Não precisa de entrar em mais méritos quanto a essa questão, não é? E então fica essa palavra de Deus para as nossas vidas. Tudo que Deus criou é bom. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Deus nos criou, a Trindade está aqui presente na criação e Ele abençoou a sua criação. Toda ela, Deus abençoou a sua criação e Deus disse para que fôssemos fecundos e multiplicasse. Amém? Fica essa palavra do Senhor para a sua vida, para a minha vida, em nome do Senhor Jesus.